Bom, então boa noite a todas e todos das comunidades, a todas as alunas, alunos, a meus colegas de Unicamp, fora da USP, de São Carlos, enfim, da USP São Paulo, todos que estão nos acompanhando aqui nessa essa atividade do nosso programa de extensão Comunidade e Universidade, que cada dia ganha mais dinâmica, cada dia fica mais interessante, e que hoje nós vamos cuidar da nossa segunda, nós já estamos na nossa segunda oficina, né? que vai tratar de um tema super importante, né? Super interessante, que é a questão do Estatuto da Cidade e os desafios da sua implantação, né? Para pensar sobre o direito da cidade. Eu quero dar boas-vindas a todos que estão, inclusive, nos assistindo pelo YouTube, né? Dizer que vocês são muito bem-vindos, bem-vindas, e que continuem conosco aí nessa nossa jornada. Nós temos uma página, um Facebook, nós temos um Instagram, e aí nós vamos anunciando, lembrando que a gente está sempre, o pessoal de comunicação aí, comandada pela Helena, estão sempre pondo material novo, não é? Tirando partes das oficinas, divulgando informações. Então, fiquem atentos e nos acompanhem nas nossas redes para que a gente possa continuar aí bem todas essas atividades que nós vamos desenvolver ainda. Faltam várias ainda oficinas. Então, eu queria agradecer de novo a presença de todo mundo e passar a palavra imediatamente para a professora Mariana Fix, que, de certa forma, vai comandar essa nossa reunião com as alunas que organizaram esse seminário, essa oficina, perdão. Então, passo a palavra para você, Mariana. Bem-vinda e muito obrigado aí por estar conosco. Boa noite, Zé Marcos. Boa noite do mundo presente aqui, lá no YouTube. Bem-vindos, bem-vindas. Eu queria dizer que a gente, na verdade, estamos junto com o Tomás, né, conduziu o comecinho aqui, mas a gente vai em seguida já passar a palavra para um conjunto de estudantes de graduação, de pós, de várias universidades que estão participando aqui da oficina, para começar. Tomás, você quer passar a palavra para eles? Isso, vamos passar para eles. Bom dia, boa noite a todos e a todas presentes no YouTube também. Então, podemos passar a palavra para a Tailá? Oi, boa noite. Acho que a gente pode começar a apresentar. Bom, então, hoje a gente vai dar início à oficina 2, a gente vai falar sobre o Estatuto da Cidade e os desafios da implantação do direito à cidade. Acho que pode passar. Bom, então a oficina ela foi estruturada nesses pontos. Então, primeiro a gente vai passar sobre a função social da cidade, depois vamos falar sobre a Constituição Federal de 1988. Aí a gente vai falar sobre o Estatuto da Cidade, o plano diretor, os instrumentos do Estatuto e a importância da gestão democrática. Bom, então antes da gente falar sobre o Estatuto da Cidade, a gente precisa falar sobre o direito à propriedade e o direito de uso de uma propriedade, que são duas coisas diferentes. O direito à propriedade é o direito de possuir e de utilizar uma propriedade. Já o direito de uso é como a gente utiliza a propriedade. Existe uma certa ideia do direito à propriedade privada como um direito absoluto. Então, uma ideia de que se eu sou dono de uma propriedade, eu posso construir o que eu quiser nela. Isso tem muita relação com a desigualdade do acesso à moradia no nosso país, onde uma parcela mais pobre da população foi excluída do acesso formal a uma moradia adequada, localizada normalmente nas áreas centrais da cidade. Então, ser proprietário de uma terra não significa que quem é dono daquele lugar pode fazer o que quiser.
Por exemplo, o dono de um terreno em uma área residencial, ele não pode construir uma fábrica naquele local, considerando que teria barulho, poluição, mau cheiro e etc. Isso não é algo novo. O direito à propriedade não é maior do que o interesse coletivo, e o que pode ser construído em um terreno, o direito de uso, é definido pelo plano diretor. Bom, mas na prática esse direito é respeitado? Então, a cidade ela é tida como um negócio, é uma mercadoria. Pessoas lucram muito com a cidade e esse lucro só é possível por causa da diferenciação de terras. Então, por exemplo, vamos considerar que existe uma área cercada de moradias, com acesso ao saneamento básico, à escola e ao transporte, e outra distante de toda essa infraestrutura. Se fosse possível escolher, qual seria preferível para habitar, para morar? Aquela que possui toda a infraestrutura necessária. É essa diferença entre os espaços que faz com que os imóveis sejam cada vez mais caros e com que determinadas pessoas lucrem cada vez mais com a cidade. Então, se torna um ciclo em que poucas pessoas lucram por haver a segregação e que haja segregação porque há um interesse de lucro por uma parte. A gente vai passar um vídeo agora, depois a gente dá continuidade. Acho que tá sem som. Isabela, como você que está compartilhando, você tem que abrir o seu som para sair o som do vídeo. Isa, compartilha a guia, eu acho que é mais fácil. Quando a gente discute cidade para quem, a gente está discutindo se nós queremos uma cidade voltada para atender os interesses da maioria do seu povo ou uma cidade voltada para os negócios. As vilas, os loteamentos, essa inserção, hoje as ocupações de terrenos, a ocupação dos edifícios, né, são ou não são parte da cidade, afinal de contas? Elas são na hora de votar, de fazer campanha lá dentro, de distribuir panfleto, porque nós temos um voto universal, desde a Constituição de 88. Mas não são na hora de eliminar a diferença, porque num lugar coleta o lixo, no outro não coleta o lixo. Ou coleta o lixo de uma forma muito pior. Num lugar tem calçada, no outro não tem calçada. Nos últimos anos, da última década, das últimas 2 décadas, nós conquistamos instrumentos legais importantes para garantir direitos sociais nas cidades. Conquistamos o Estatuto da Cidade. No Brasil temos até um Ministério das Cidades. Conquistamos várias leis e conselhos e fundos e planos, mas esses instrumentos que foram resultado de muitas lutas sociais e que depois da chegada do PT ao poder lograram ser institucionalizados em grande medida, já não conseguem mais cumprir o seu papel. Nós, Luciana, não é que os instrumentos, inclusive, são insuficientes para cumprir essa missão. Eles absolutamente não são implementados. E nós não nos apercebemos que, enquanto nós estávamos vivendo as experimentações das gestões democráticas populares, enquanto nós estávamos vivendo a negociação institucional de um novo ordenamento jurídico urbanístico, debatendo o Estatuto da Cidade, também estava entrando forte, firme, uma política e uma pauta neoliberal. Uma política urbana e uma pauta neoliberal. Simultaneamente, na mesma hora, na mesma década no nosso país. De modo que
se a gente for olhar retrospectivamente, na própria Constituição tem, mas está faltando. Vai dizer que cumpre a função social, mas só vai ter que ter o plano diretor, e se tiver uma outra legislação, e se for um e depois o outro, e depois o outro sucessivamente, para nunca acontecer. Bom, então, em relação à importância do Estatuto, como foi citado no vídeo, o Estatuto da Cidade ele é um dos instrumentos que garantem os direitos sociais da cidade. Ele foi criado para estabelecer diretrizes para a política urbana do Brasil, ordenar e garantir o desenvolvimento tanto da função social da cidade quanto da função social da propriedade, garantindo o direito a cidades sustentáveis. A função da cidade, que seria a habitação, trabalho, lazer, etc., só pode ser efetivamente cumprida se a função social da propriedade for cumprida. Então, seria como se, para o todo funcionar, os pedacinhos precisassem funcionar também. Em relação à função social da propriedade, por que a gente precisa que a propriedade cumpra uma função social? Uma propriedade cumpre sua função social quando o modo como ela é utilizada, ou seja, o seu uso, é compatível com a infraestrutura, equipamentos e serviços públicos que estão disponíveis na região. Ao cumprir a função social, a propriedade colabora para a segurança, bem-estar e desenvolvimento do proprietário, dos vizinhos e da população como um todo. Então, o cumprimento da função social é a condição para efetivar o direito à cidade. Bom, então, com tudo isso que a Tela falou agora, a gente trouxe alguns exemplos de imagem para observar. A primeira é essa foto 1, que a gente tem um móvel abandonado e sem uso há anos. E a foto 2 é uma escola. Em qual das duas, assim, vocês acham que a função social está sendo cumprida? Se quiserem responder no chat ou abrir o microfone também. Oi, gente. Estamos Estamos sim. Eu acho que é a segunda parte aí. Escola. Da escola. Isso, como alguns já responderam, de fato, a que está cumprindo a função social é a da escola, porque é um espaço que está promovendo a educação para a comunidade, tem uma atividade acontecendo ali dentro, né? Enquanto o edifício 1, ele não está tendo uso, enquanto podia estar abrigando alguém, podia estar tendo um comércio. Então, é a foto 2 mesmo. Ai, gente, perdão, um cachorro aqui, tá latindo muito. Seguindo, então, a gente tem essas duas fotos. A foto 3, ela mostra um terreno baldio, né? Ele não está cumprindo a função social nesse caso. Ele, inclusive, fica numa área central de Campinas, porque, como a gente está vendo, ele não tem nenhuma construção, então ele está sem nada mesmo. E muitas vezes esse tipo de espaço vazio é usado para fomentar, né? Para ficar atiçando a especulação imobiliária. Já na foto 4, a gente tem uma área de preservação ambiental. E, nesse caso, ela está, sim, cumprindo a função social, porque ela tem como função preservar toda a natureza, toda a vegetação nativa. E isso vai mostrar para a gente que não necessariamente precisa ter alguma coisa construída nele, né? Assim, as funções podem ser diversas e não necessariamente precisa de ter um prédio ou alguma coisa desse tipo. Aí, agora, na foto 5, a gente tem a Torre do Castelo, que também é chamada de Castelo d'Água, e ele está cumprindo a função social nesse caso, porque ele é um símbolo histórico e cultural de Campinas. Ele também é um edifício tombado, e dentro funciona um mirante e um museu da Sanasa, que é a empresa de abastecimento de água de Campinas. Aí agora na foto 6, a gente tem uma situação bem parecida com aquela primeira que a gente viu, que é um prédio abandonado, inclusive ele tem até mais andares do que aquele primeiro que a gente viu, e ele também está desocupado. Nesse caso, ele também podia estar servindo como moradia para várias pessoas, mas não está, e ele foi até cercado, provavelmente pelo proprietário, para evitar com que pessoas entrassem nele.
Aí agora nesse set, na foto 7, a gente pode ver um estacionamento, que ele até traz um debate assim sobre se está ocupando ou não a função social, porque normalmente a gente vê estacionamentos muito em áreas centrais, né, que parar na rua é muito difícil, e a questão que traz junto com o estacionamento é que poderiam ser áreas que poderiam ter construções para moradia, né, então áreas centrais que ficam mais perto de trabalho, poderia estar abrigando mais pessoas. E na foto 8, talvez o pessoal que é de Campinas até consiga reconhecer, ele é o antigo terreno da rodoviária, que foi implodida em 2010. E por tempos e tempos foi falado que iam construir um hospital no lugar, mas o terreno continua vazio até hoje. E uma vez o prefeito até disse que esse ato simbólico da demolição de um prédio já ultrapassado é mais um passo que damos para o centro da cidade recuperar a beleza de outras épocas, e para que a população se sinta cada vez mais segura ao circular pela região. Mas, né, anos depois a gente vê que isso também não aconteceu. E aí, por último, a gente tem essas duas casas, não sei nem se dá para falar casa, né, mansão, que são enormes. A foto 9, ela é referente à casa do Luciano Huck, que foi construída numa área de preservação, uma área que nem aquela da foto 4, que a gente viu antes, de um campo. E, na real, que é uma construção ilegal, né, essa, porque a função dessa região é preservar a natureza também, né, então a função não está sendo cumprida, e ela também traz uma ideia, como a Taylor falou, de que o proprietário tem poder e ele pode fazer qualquer coisa que ele quiser dentro da área, o que não é verdade, ele tem que cumprir com a função designada. Já na foto 10, a gente tem um casarão em Campinas, que também está abandonado há muito tempo, como outros edifícios que a gente já mostrou antes, e aparentemente ele pertence a uma família muito rica. Então, esses são dois exemplos, eles mostram que o descumprimento da função social, muitas vezes também pode ser de propósito, que ele não está só nas camadas mais baixas, mas ele também está nas camadas mais altas, e que muitas vezes isso é feito pensando no ganho próprio mesmo. Então, agora a gente quer saber de vocês, o que vocês acham que acontece na cidade quando uma propriedade não cumpre a função social? Boa noite. Eu acho que não acontece nada, porque fica tudo parado e só ocupando o espaço que poderia ser, sei lá, uma escola ou uma faculdade, ou um centro de cultura. Eu acho que depende da área da cidade que a gente está falando. Se for uma área, por exemplo, você mostrou a mansão do Luciano Huck, né? Área de preservação. Muitas áreas de preservação também são áreas de risco, né? Às vezes são áreas de risco, mas você só remove se for uma população de baixa renda. Se não for, aí você deixa lá. Tamires, você abriu a tua tela para falar? Pode falar, hein? Abrir. Na verdade, é muito disso que a galera que falou anterior disse, né? Na verdade, não tem a lei, mesmo que está aí, né? O estatuto está aí para provar que tem uma lei que é para que seja cumprida, né? Que esses espaços que não cumprem função nenhuma, que exija do proprietário que faça com que aquele espaço cumpra alguma função ou que ele dê, né, um intuito para que ele faça, mas isso daí não acontece e a gente vê isso
com a quantidade de imóveis que a gente tem desocupado, sem cumprir função alguma. Aqui mesmo em Campinas, a gente tem mais imóveis vazios do que pessoas sem lar. Então, assim, isso só mostra que a lei não vale para todos, né? E, na verdade, é cumprida, sim, para as pessoas que realmente não têm, né? Não têm moradia, e quando vai dar função para esse espaço, aí a lei se volta contra ela, e é onde sofre desintegração, coloca as pessoas para morarem na rua, mas para aquele proprietário que está há mais de 40 anos, com um espaço vazio, sem cumprir função alguma, infelizmente a lei não é válida para ele, né? Não é cumprida para que realmente tenha aí faça valer os nossos direitos, né? Então, infelizmente, essa lei não é para todos, né? E não alcança a parte pobre do país, e a gente vê e sente isso na pele diariamente. Obrigado, Tamires. Até a gente pediria para todo mundo falar uma palavra, porque nós estamos automaticamente com uma nuvem de palavras que está sendo construído com as palavras das pessoas que estão falando. Ou falem ou escrevam no chat, que automaticamente a gente vai colocando nas nuvens de palavras. E quem já falou pode repetir também outra palavra que lembre para... Desigualdade. Seletividade, desigualdade, exclusão, segregação, marginalização. Estou falando em voz alta que as pessoas estão escrevendo. Cidade privada, descaso, desrespeito, segregação de novo, negligência, necropolítica, cidadania incompleta. Muito boa essa nossa nuvem de palavras. Isso, violência, mostra exatamente o que acontece quando uma propriedade não cumpre a função social. Violência de direitos. Por isso, na verdade, isso nos deixa claro como é importante ela ter que ser cumprida, para não ocorrer justamente o que nós estamos colocando aqui, por mais difícil que pareça. Oi, gente, temos uma pergunta aqui, Tom. Oi, diga lá. O que seria necropolítica? Muito bem. Alguém quer colocar? Foi a Elide que colocou, não foi? Posso falar. Ótimo, Elide. De forma bem resumida, né, é uma política que utiliza da vida das pessoas para gerar a concentração de riqueza e poder na mão de pouquíssimas, né? A gente vê agora com a pandemia em especial que, para manter o lucro dos empresários, os nossos governantes estão deixando a população ir para as ruas, ônibus lotados, sem vacina, sem auxílio emergencial digno. Então, isso coloca que as pessoas podem morrer, que aí vem do necro, né, para gerar riquezas, né, para uma parcela muito pequena da população. Então, é uma política da morte, né, que a vida das pessoas é banal e é menor do que o lucro dos empresários, né, do que o dinheiro que a economia gira, né. Se alguém quiser me complementar, fica à vontade. Ótimo, Helena. Você quer complementar, Helena, que eu vi que você escreveu? Acho que o importante dessa ideia é que existem corpos que são mais matáveis, aonde a lei se sobrepõe, a lei acontece, se exerce,
de maneira diferente que com outros corpos, né? Então, homens brancos ricos não são matáveis, né? Não são assassinados cotidianamente, enquanto outros corpos sim são. Então, essa é a necropolítica, é a política de morte, aquela política que mantém essa desigualdade através, inclusive, da morte. Então, a ausência de saúde é uma política de morte, a ampliação da violência em áreas de periferia é uma política de morte, né? Tudo isso que a gente tem visto aí, que a gente vê diariamente nos jornais. Então, essa seria a necropolítica, até onde eu entendo. Só um complemento também, que essa questão dos corpos matáveis, né? Se a gente olhar as estatísticas, normalmente são pessoas da periferia, então são pessoas negras, empobrecidas, se for pensar o feminicídio, né? As mulheres, pessoas trans, então também tem um recorte de gênero e raça e classe, né? Muito nítido, quando a gente fala sobre política da morte também, né? Que são os corpos mais marginalizados na história do Brasil, e isso vai se aprofundando cada vez mais, principalmente em momento de aprofundamento de crise, né? Que a gente vive hoje. Obrigado, Hélice e Helena. Alguém mais tem alguma dúvida? Tiramos as dúvidas? Só lembrando que tem gente lá no YouTube que já estão dando as suas opiniões também, aí a Tatiana. Raquel, você pode falar quando entrar também, Raquel, porque nem todo mundo acompanha o chat, hein? Raquel, favor. Eu não estou acompanhando o chat. Se puder reproduzir o que está no chat. A Tatiana Reis Pimenta escreveu que a necropolítica é a política que estamos vivendo, de morte, que é um certo motoqueiro passeando pelo Brasil e levando o vírus. Dá tempo para mais uma pergunta aí com a coisa assim? Claro que sim. Se alguém puder dar uma palhinha sobre especulação imobiliária também, o que uma definição. Tem bastante gente que colocou especulação. Alguém que colocou quer falar? Por que pensou? Enquanto alguém pensa que vai falar da especulação, eu queria só lembrar as colegas e os colegas aí das comunidades que vocês têm a voz aberta para a hora que quiserem, que não fique nada pendente, que não fique nada em dúvida. Nós estamos aqui para abrir diálogos entre nós todos, hein? Então, por favor, não tenham vergonha, soltem-se e perguntem e comentem e façam seus comentários a hora que precisarem, tá bom? Nós não temos nenhuma restrição de uso da palavra em nenhum momento, tá bom? Eu posso começar a falar da especulação, fechei, então. A gente está com 2 computadores aqui, dá um pouco de microfonia. Falando de uma maneira bem assim, fácil de entender a especulação. A terra urbana, né, qualquer terra no planeta aqui, ela é limitada. Então, quando a gente precisa de terra, é diferente, não dá para você produzir mais terra, né? Então, estou precisando de camiseta, vou lá, vou fazer mais camiseta. Então, a terra é um produto que ele sempre valoriza. Então, ele nunca vai desvalorizar, não existe desvalorização da terra. E a terra urbana, quando ela tem infraestrutura, e a infraestrutura, às vezes, essa infraestrutura que chega e essa valorização da terra, ela de um terreno, por exemplo, ela é fruto de investimento público, muitas vezes, mas de investimento de todo mundo que vive na cidade. Então, quando eu tenho um terreno, alguém na frente constrói uma casa, então, esse terreno que eu comprei, por exemplo, por 10 dinheiros, ele vai, sem eu fazer nada, ele vai valorizar só porque a outra pessoa construiu do lado, na frente. Então, o investimento, tanto público como privado, ele vai valorizando. Então, isso a valorização da terra urbana, assim, você compra, sempre vai valorizar. Não existe desvalorização da terra, pode ser ela em qualquer lugar. Então, e principalmente no Brasil, que a gente já passou por inflação, por tanta coisa, em todo mundo, todas as classes sociais sabem que se tem um investimento seguro é comprar terra porque ela vai valorizar. Então, a valorização sempre acontece. Só que, além da valorização, tem a especulação, que tem várias formas de especular.
especular é sempre a espera, né? Eu vou segurar essa terra, né? Em vez para que ela continue esperando, né, que mais pessoas investam em volta, tanto público quanto privado, para ela valorizar cada vez mais. Em vez de eu dar uma função para ela, né? Ou se eu, por exemplo, eu tenho uma terra, daí a prefeitura põe lá, ela notifica, ela fala, você tem que dar uma função social, ou você constrói alguma coisa e a pessoa fala assim, eu não posso construir, mas eu tenho que dar um uso, né? É dar um uso. Eu não posso construir, mas posso vender. Mas agora está todo mundo meio sem dinheiro, tudo, eu vou segurar. Em vez de dar uma função, eu vou especulando, eu vou deixando o tempo valorizar cada vez mais. Então, vai na contramão da função social, de dar um uso, dar uma função. Eu seguro, eu retenho. E aqui no Brasil, tem alguns países no mundo que a pessoa não pode ter um monte de propriedade. Aqui não, aqui você pode ter quantas propriedades você quiser. A gente vê, com todo respeito aos médicos, né? Eu estou numa cidade pequena que os médicos ganham muito dinheiro. Daí não tem onde mais pôr dinheiro, vai comprando, eles são donos da cidade inteira. Então, alguém precisa vender um terreno, vender alguma coisa, vai comprando. Oferece para o médico, que o médico tem não sei quantas casas. É para ele usar? Não. Ele precisa alugar? Não. Ele está lá especulando para valorizar, para deixar para o neto, para o bisneto, para o tataraneto. E esse monte de terra ou de imóvel que está sem uso, ele vai, né? Ele vai especulando, vai esperando. Ele não precisa daquilo, ele não precisa daquele dinheiro. Ninguém notifica, ninguém obriga ele a dar uma função. Então, isso é só assim, o entendimento mais simples assim do que é especular, porque é um produto, gente, que não dá para a gente, né? A gente só tem um planeta, é limitado. Então, por ele ser um pouco limitado, você não consegue produzir, que nem a camiseta, como eu falei, né? Quem tem muito, né? E tem aquela propriedade, aquele domínio, ele põe o preço que ele quiser, ele vende quando ele quer. Então, tem todo esse processo. Como vai valorizando, vai pondo o preço que quiser, então a pessoa não precisa vender. Quem realmente precisa de um terreno, de uma casa, para ter uma moradia, para ter um uso, fica na mão desse povo que está, o que a gente fala, especulando. Agora eu vou passar para a Mariana, que ela pode explicar de uma maneira, acho que mais direta do que eu sobre essa ideia. Mas a propriedade, assim, especular, a pessoa tem a propriedade urbana, seja ela em terreno, seja ela em casa, seja em edifício, e ela segura e ela vende ou não vende ou acumula a seu bel prazer, né? Que eu acho, como o proprietário no país não tem limite, né? Ele pode comprar São Paulo inteiro, não tem limite de propriedade, e a gente nem cobra imposto dessas grandes fortunas, né? Não tem, as pessoas, os ricos ficam cada vez mais ricos e concentrando essa propriedade. Então, especulação é esse movimento também de concentração de propriedade e de não deixar ela cumprir uma função, porque a função da cidade, né, quando a gente fala função da propriedade, função da cidade, qual que é a função de uma casa? Você casa, não é para investir, para valorizar. Qual que é a função de um lugar que é um comércio, um ponto, né, que pode ser uma padaria? Essa é padaria. Isso que é função social. Às vezes as pessoas acham que função social é pegar toda essa terra ou esse imóvel e dar tudo para o MST. Não é isso. Por isso que muita gente fala, vocês são tudo louco, mas não é isso. Função social da cidade é casa ser casa, não ser casa fechada, terreno ter água, esgoto, ônibus passando, comércio, emprego perto, esse terreno ser ocupado, ele não pode ser ocioso, ele não pode estar vazio. Então, a função a especulação é contra tudo isso, a função social, porque ela segura, ela, né, fica lá e impede que a função social seja realizada, que a casa funcione como casa, que o escritório como escritório, padaria como padaria, escola como escola, área de manancial que vai ter água limpa, que seja protegido.
né? Então, cada pedacinho da cidade tem que ter uma função, ela não pode ficar lá sendo parte do patrimônio de gente que não precisa daquilo, só está fazendo como se fosse uma poupança, né? Não sei se eu consigo explicar muito bem. Mariana ou até o Pedro, que tinha escrito também a palavra especulação, querem complementar? Pedro quer... Se o Pedro quer falar primeiro, eu acho que mais gente deve ter colocado para ela ter chegado nesse tamanho central ali. É que eu peguei o primeiro ali, o primeiro na É. lista tinha sido o Pedro, só por isso que eu chamei. O Pedro ou mais alguém? Eu não corri o resto. Eu sou o Pedro, eu acho que não. acho que a gente falou bem, a gente já falou bastante, não tem nada a complementar. Também acho que já tá bem discutido. É só, se fosse tentar sintetizar em uma frase, eu acho que nesse caso, teria muitos jeitos de pensar, especulação, muitas formas de especulação, mas nesse caso, imagino que quem colocou está pensando no caso mais típico aqui, não é? Que é a manutenção de um terreno, um imóvel vazio, esperando que o preço dele vai aumentar. Então, deixando esse imóvel vazio, na expectativa que o preço aumente. Então, especular bem nesse sentido, né? Especular quer dizer alguma expectativa em relação ao futuro. Eu imagino que ele vai crescer o preço do imóvel, para que alugar agora? Mas, como alguém colocou agora há pouco, né, a gente tem casas sem gente e gente sem casa, né? Terrenos vazios e gente precisando de lugar onde morar. Aí vem essa noção, né, de que o terreno vazio, principalmente se ele estiver bem localizado, um edifício que está lá há 20 anos, né, vazio pertinho do metrô, um terreno perto de uma linha de ônibus, eles estão vazios. E um dos motivos para ele estar vazio pode ser esse, né, alguém que tem a propriedade, mas que está lá especulando, esperando que o preço aumente, e só no momento que ele aumentar, ele vai alugar ou vai vender. Conseguimos tirar a dúvida? Foi esclarecido? Agora, isso a gente está falando de um dos tipos de especuladores, não é aqueles que ficam ali esperando. Existem também os especuladores mais ativos, e aí já são outras histórias, né? Aquela empresa que se especializa na especulação, então ela vai pressionar a prefeitura, ela não fica só esperando que venha uma nova avenida ali sendo construída na frente, uma linha de ônibus, algum grande investimento. Ela vai pressionar a prefeitura para fazer algum tipo desse investimento que eleva o preço daquele imóvel que ela já tem, né? Então, esse, para alguns, é uma espécie de especulador mais estrutural, mais ativo. Enfim, tem muita conversa por aí em relação a esse tema, mas eu acho que a gente pode seguir com outros dessa nuvem, ou se não, a próximo slide que o pessoal preparou aí. E só uma outra coisa, né, Mariana, que a gente, quando pensa, falando no tema aqui, sobre com as comunidades, pensa que a especulação afeta apenas as pessoas dos sem-tetos, as pessoas que não têm casa. Ela também afeta muita gente na cidade, né? Inclusive as pessoas de média renda, baixa renda. Ontem eu estava comentando sobre o filme Aquários, né? Que muitos de vocês devem ter assistido, quer dizer, que mostra claramente esse papel dos grandes empreendedores imobiliários, né? Como eles pressionam também toda a cidade, né? Para fazer daqueles espaços render mais valor, né? Então, a especulação não afeta muita gente, né? E às vezes até meio que indiscriminadamente todas aquelas pessoas que até próprios proprietários, né? Proprietários de pequenas casas, né? Que moram nos bairros aí, por exemplo, de Pinheiros, em São Paulo, tudo vê que essas estão desaparecendo, né? De repente, 3, 4 casas são jogadas no chão para construir um grande prédio, né? E essas pessoas são pressionadas. Então, a especulação afeta a sociedade de uma forma muito mais ampla, né? Do que que a gente pode imaginar. Então, acho que também é uma questão bem complexa, né, para pensar a função social da cidade, né?
Eu posso dar outro exemplo? Eu vou dar um exemplo bem simples. Então, assim, vamos voltar aqui também à terra que Jaú, que tem um monte de médico rico, né? E eu falo que quem define o aluguel mais barato da cidade são esses médicos. Por quê? Então, é um grupo de pessoas que tem tudo quanto é casa. Todas as casas de todos os bairros da cidade, eles têm. Eles não precisam desse aluguel para viver. Eles têm outro rendimento. Então, se eles falam assim, olha, aqui... O mínimo que a gente... Vamos fazer um combinado aqui. O mínimo que a gente quer para um aluguel de uma casa de 2 quartos, cozinha, banheiro, é R$1.000. Bom, mas R$1.000 é muito dinheiro para a pessoa que mora aqui em Jaú pagar de um aluguel. Ele fala, mano, tudo bem, mas se não precisar pagar, eu deixo fechado, eu não preciso alugar. Então... E é isso que é muito cruel. Mesmo alguém que quer montar, sei lá, uma pessoa que quer montar uma portinha lá, uma manicure para atender alguém, eu preciso só de um pedacinho para ou vender alguma coisa que eu estou cozinhando agora na pandemia, um ponto pequeno. Ou montar alguém, eu sei fazer unha, cabelo, eu quero montar nesse bairro aqui. E esse ponto aqui, de quem que é o proprietário? O proprietário, sei lá, é um bambambam da cidade. Ele tem esse um monte de ponto. Eu vou lá e pergunto, quanto que é o aluguel? Ele fala, então, é R$800. Eu falo, não, R$800 eu vou fazer unha para pagar esse aluguel, eu vou viver do quê? Daí você vai na rua de baixo, ele também é o mesmo proprietário. Daí você vai na rua de cima. É o outro amigo dele que também eles fizeram um pacto que por menos de 800 eles não alugam. Então, para eles, alugar ou não alugar não faz diferença. Para quem está precisando, pagar 800 ou pagar 500 faz muita diferença. Então, por isso que essa tal da especulação, ela bate de frente, ela choca com a função social da propriedade. Então, mesmo que fique fechado esse ponto comercial ou essa casa, fica 2 anos fechado, 3 anos, 4, vai demolir. Ele está esperando, como a Mariana falou, tem expectativa. E isso afeta a vida da gente, de todo mundo, né? Hoje e agora. Agora, na pandemia, muita gente teve que entregar, seja qualquer aluguel. Pode ser, né? Porque casa de graça ninguém tem. Estamos na comunidade, legal, registrado ou não. Muita gente teve que juntar as famílias para morar, para pagar aluguel, e o proprietário preferiu deixar vazio do que baixar. Então, esse poder absoluto, né? Agora, se a gente tivesse uma lei que falasse assim, olha, não pode deixar sem uso, precisa cumprir uma função. Esse ponto comercial, ou ele vai ser um lugar que vai vender quentinho, ou vai ser o lugar da manicure, vai ter que alugar, né? Então, a pessoa, o proprietário, ele continua sendo proprietário, mas ele não pode deixar essa propriedade sem uso. Por quê? Porque na frente dessa propriedade passa ônibus, passa esgoto, coleta de lixo, chega água, e tudo isso todo mundo paga, né? Então, é muito caro essa cidade. Quem é ele para ficar 10, 20 anos no lugar fechado, né? E falar que aqui ou é R$1.000 o aluguel ou não aluga, né? Quantas vezes você fala, pergunta para o proprietário se ele não pode abaixar, ele fala assim, não, eu prefiro deixar vazia, né? Isso acontece em toda a cidade inteira, né? Em todas as classes sociais, todos os lugares, todo canto da cidade. E daí é quando eu falo que ele bate de frente com a função social da propriedade, porque a função de qualquer lugar é estar tendo uso. Tá? Tudo bom? Tudo bom? Deu para dar uma ideia? Falando em lei, vamos ver o que a Constituição Federal e o Estatuto da Cidade vão nos apresentar. Uhum. Bom, então... Helen, acho que... perdão. A função social, então, ela vai começar a ser pensada de que ponto, né?
do ponto de vista jurídico. Então, é a partir da Constituição de 1988 e pelo Estatuto da Cidade. Vocês me ouvem? Sim. Aqui a gente está trazendo um pouquinho dos antecedentes que levaram à criação e à aprovação do Estatuto da Cidade em 2001. A gente está fazendo um recorte a partir dos anos 80, com o processo de redemocratização do Brasil, em 85, né? O ano em que a gente teve o movimento das diretas já, né? E o movimento pelo fim da ditadura, um período de 21 anos, de 1964 até 1985, né? Mesmo a gente trazendo esse recorte e esses antecedentes da década de 1980 a 2001, a gente não pode desconsiderar as lutas que antecederam até a Constituição de 88, que foi o momento em que se estabeleceu, a partir da Constituição, os artigos que vão pensar as políticas urbanas que dão origem ao Estatuto da Cidade, né? Foi um contexto de luta da reforma urbana, né? O Estatuto não nasce a partir da Constituição de 88, a luta é de bem antes, né? E especialmente entre os anos 60 e 70, com o movimento da reforma urbana, com o enfrentamento do período da ditadura militar, e a partir dos anos 80, esse novo processo de luta social, de retomada e fortalecimento das lutas, né, que elas não pararam, que passaram a essa conquista do Estatuto. A gente traz 86 como o ano em que foi convocada a Assembleia Nacional Constituinte, né? Foi uma assembleia com ampla participação popular, né? Em 87 se dá essa reunião, essa assembleia, né? Aqui essa foto é uma foto mostrando essa representatividade da participação popular. A gente tem diferentes segmentos e categorias, né? E nessa foto ela traz também, dentre todos os cidadãos, representações indígenas nesse processo, né? Durante esse período da condução e votação da Assembleia Constituinte, não foi uma coisa simples, não foi tranquila, né? Houve conflitos de interesses entre as representações e movimentos sociais urbanos, né? E foi aprovada a proposta de reforma urbana que resultou na inserção dos artigos 182 e 183 na Constituição Federal, promulgada em 1988, né? O que é essa Constituição, né? Aqui eu vou usar os termos de juristas, tá? De pessoas especialistas da área do direito. Então, Constituição trata-se de um conjunto de normas jurídicas que limitam os poderes e as funções do Estado. É a norma que trata da elaboração de outras leis, contém regras do funcionamento do Executivo, Legislativo e Judiciário, além de divisão de tarefas entre União, Estados e municípios. E aí a gente pode pensar qual é a relação da Constituição e a cidade, né? Então, também a partir de alguns autores que discutem a questão urbana e também de elementos jurídicos nessa discussão, essa relação da Constituição à cidade, ela tem a Constituição como um instrumento normativo. Eu não sei nem para onde eu olho aqui, mas vamos lá, olhar aqui para a tela.
que tem uma função em fortalecer e realizar e contribuir para a construção da cidade a partir das necessidades, percepções, maneiras de ser, atendendo os interesses da população com concepção pluralista e aberta, considerando as diferentes necessidades, percepções e maneiras de ser. Isso aqui, essas frases eu deixo entre aspas, porque não são minhas, tá, gente? Então, só para fechar nesse processo, de 1988 a 2001, e a Karen vai fazer um pouquinho dessa trajetória, desse intervalo, porque que os artigos que definem políticas urbanas para o país estão na Constituição de 88, mas o Estatuto só sai em 2001, né? Então, a Constituição Federal de 88, ela abre caminho para as políticas urbanas. Não significa dizer que se finalizaram as desigualdades sociais, né? Que não haja falhas na gestão das políticas para as cidades, e que não houve resistências para impedir essas garantias, mas possibilitou constituir a reforma urbana. Não foram todas as propostas que o movimento da reforma urbana lutou para serem garantidas na Constituição Federal, que foram garantidas na Constituição Federal, né? Não foram todas as propostas. Mas a partir desses dois artigos, 182 e 183 da Constituição, dá-se início à discussão, a partir de 88, da aprovação do Estatuto da Cidade em 2001. E aí eu vou fechar aqui a fala rapidinho, vou ler alguns versos de algumas estrofes de um poeminha que a gente considerou que tem uma relação com esse tema, com a discussão, e vamos dizer que é um momento lúdico aqui nesse processo, né? O nome do poema é Papagaio Astuto Fala do Estatuto, né? Minha amiga, meu amigo, de bico faço um apelo. Se astúcia tem a raposa e resistência ao camelo, papagaio fala muito, fala pelos cotovelos. Mas tenho que contar tudo, lei não é pedra de gelo. A história do Estatuto merece nosso zelo. Pegue na ponta da linha, vem desfiar esse novelo. O Congresso e o presidente aprovaram o Estatuto. Se de um lado foi grandeza, alto lá, fique astuto. Teve quem plantou a semente para chegar nesse bom fruto. Foram as classes populares. Teve luta, teve luto. Quanta garra para chegar nesse produto. Puxa cá, puxa acolá, igual cabo de guerra, meu caro. Aqui no Brasil, a peleja não se encerra. Queremos reforma agrária, queremos reforma urbana. O povo sonha um país, a elite vem em terra. Queremos cidades mais justas, chega de especulação, a terra não é hectare. Cadê a função social e o bem-estar desses lares? Cidades devem ter vida, praças, gentes, pomares. E uma frente nacional saída de todos os lugares. Agitou a reforma urbana nas emendas populares. E a nova Constituição regulou a propriedade. Por fim saiu essa lei, o Estatuto da Cidade, que fala em planejamento e gestão da sociedade. E aí eu passo agora para a Karen, para ela fazer e falar um pouquinho dessa transição, de como chegou o Estatuto e sobre o Estatuto. Obrigada. Bom, como a Ellen já disse, foi todo um contexto conturbado e de muita luta, né? O Estatuto da Cidade, ele sofreu bastante resistência dentro do Congresso, principalmente pelas alas empresariais e conservadoras, né? Porque o Estatuto, ele promovia uma imagem progressista. Mas, com bastante insistência em oficializar o Estatuto, essas mesmas alas que eram contra passaram a olhar a aprovação como algo que seria bom para eles também. A cidade
para eles também poderia ser usada como um produto para atrair dinheiro e investimentos. Então, é com base nesses entendimentos e nas várias negociações que aconteceram que o Estatuto da Cidade ele é aprovado em 2001. É nele que vão estar reunidos instrumentos muito importantes para a política urbana, instrumentos urbanísticos, jurídicos e tributários, que irão garantir com que um plano diretor seja cumprido na esfera municipal. E será ele que vai também organizar as funções sociais da cidade. Ele tem uma estrutura composta basicamente por 4 categorias. As diretrizes gerais. Isa, pode voltar por favor. As diretrizes gerais, que tem como base os artigos 182 e 183 da Constituição, como a Ellen disse para a gente agora há pouco. A gestão democrática, que já é em si um dos grandes propósitos e também inovação que o Estatuto traz. O plano diretor e os instrumentos em si, que esses vão ser explicados mais para frente, na oficina. Então, as inovações que ele traz, eles, de uma certa forma, também vão categorizar uns instrumentos que o Estatuto traz. Dentre as inovações, a gente tem a melhora das formas de ocupação do solo e também do uso, então, a questão da função social e que a propriedade não pode estar parada, ela tem que estar fazendo alguma atividade, dando abrigo para alguém. Aumentar as possibilidades de regularização de posse de terra, incentivar também a participação dos cidadãos. Então, é a mesma questão da gestão democrática, né? A gente quer que os cidadãos tenham uma participação direta e mais ativa dentro das decisões tomadas, e não só como as pessoas que recebem. E aí, dentro dos instrumentos, a gente tem também as divisões que batem um pouco com as inovações, e essas divisões são garantir a sustentabilidade ambiental, social e econômica, promover a gestão democrática, como na imagem do meio, a gente tem que a população está insatisfeita de um lado, provavelmente exigindo alguma coisa, e o homem com a coroa na cabeça seria a figura pública, provavelmente em poder. Outra divisão é oferecer mecanismos para regularização fundiária, e a última é o combate à especulação imobiliária, que a gente falou antes. Isa, seu microfone está fechado, é isso? Aguardemos só mais um minuto, porque a Isabela que caiu... Oi, gente, desculpa. Estava pedindo para eu atualizar a página para o meu microfone funcionar. Vou voltar a apresentar. Oi, eu sou a Isabela, então vou falar agora um pouco do plano diretor. Eu acho que pode ser um pouco confuso vir todas essas informações de uma vez, a Constituição, o Estatuto, o plano diretor, mas espero que com a explicação fique um pouco mais claro. O plano diretor tem a função de chegar na escala local, realmente. Como o Estatuto e a Constituição foram projetos de lei nacionais, o plano diretor acaba realmente influenciando e determinando o que pode e o que não pode dentro da cidade, né, no caso, Campinas. E é ele que vai, através dos instrumentos que o Davi vai falar daqui a pouco, ele vai realmente dizer o que você pode construir em cada lugar, onde você pode fazer prédios gigantes, onde é a área de proteção manancial, onde é a área verde, e aí, assim, colaborar para que tudo cumpra realmente sua função social. Aqui eu trouxe um exemplo, essa imagenzinha do plano de São Paulo, mas eu acho que ela ilustra muito bem, mais ou menos, ilustra muito bem o que um plano diretor pode determinar. Então, nessa imagem ele mostra várias pedestres na rua, daí como você atrai pedestres? Você determina que vai ter lojas na parte de baixo dos edifícios. Daí você permite onde vai construir mais, onde vai construir menos, onde vai ter faixa de ônibus, onde vai ter ponto de ônibus, e todo esse tipo de coisa
que acaba entrando dentro do plano diretor e do zoneamento. E Campinas, onde é que Campinas entra nisso? A cidade de Campinas já teve muitos planos ao longo da sua história. É importante falar que o plano diretor, ele não surge com o Estatuto da Cidade nem com a Constituição, ele vem de antes disso. Porém, é importante o marco tanto da Constituição quanto do Estatuto para o plano diretor, porque antes disso não existia o conceito de função social da propriedade. Então, por mais que existissem planos, eles não estavam lá para garantir que realmente a habitação fosse garantida para todos, ou que existissem áreas para construir habitação de interesse social, ou onde deveria ser adensado. Ele não respeitava os interesses realmente que seriam considerados os melhores, assim, para o cumprimento da função social. Então, o primeiro plano de Campinas foi de 1938, daí teve 1970, esses 2 antes da Constituição, daí o primeiro plano diretor, assim, realmente chamado, foi depois da Constituição de 88, teve um outro em 97, e depois do Estatuto, Campinas teve mais 2 planos diretores, o de 2006 e o mais recente, que é esse de 2018, que essa é a carinha dele. Nele é legal, tem vários mapas, se vocês quiserem dar uma olhada e ver realmente o que o plano planeja para a cidade de vocês. E é isso que eu trouxe agora. Afinal, o que a prefeitura planeja para o lugar que vocês moram? E, basicamente, o plano diretor de Campinas, ele divide a cidade nessas 4 macrozonas. Essa primeira, que é aqui no norte da cidade, é a macrozona de relevância ambiental. Então, ela estipula as áreas onde a cidade vai preservar o meio ambiente e incentivar uma economia rural, a um turismo sustentável, atividades agrícolas pequenas. Então, esse é o uso definido para essas áreas que estão nesse verde mais escuro aqui do mapa. A próxima macrozona é essa de estruturação urbana, que é a que permite um maior adensamento. Então, é onde você vai ver na cidade os prédios mais altos, mais comércio, é o centro da cidade, é onde tem mais moradia também, padrão, né? E o que o plano prevê para essa área é, basicamente, uma maior melhoria da rede de transportes. Então, garantir que você consiga chegar nessas regiões mais rápido, sair, enfim. A comunidade Nelson Mandela já fica numa dessas áreas de macrozona de estruturação urbana, diferente das outras, que vão ficar nessa próxima que eu vou abordar, que é a macrozona macrometropolitana, que é onde passam as grandes avenidas e também grandes rodovias, né, que cortam Campinas, é também próximo ao aeroporto. Então, essas áreas, a cidade define que existem atividades econômicas que estão relacionadas com esse escoamento através dessas rodovias. Então, é engraçado ver como a maioria das comunidades, pelo menos as que estão participando aqui agora, elas, na verdade, ficam nessa macrozona, que é basicamente definida para a cidade como estruturação das rodovias, né? Então, e, por último, a macrozona de desenvolvimento ordenado, que é basicamente onde ficam, tem indústrias, tem exploração mineral, exploração agropecuária. Então, tem ela um pouquinho aqui na Zona Norte, mas também aqui bem no sul de Campinas. Bom, gente, boa noite. Como a Isa comentou, eu vou estar falando alguns instrumentos do plano diretor, né? Que é esse documento que traz várias diretrizes para a cidade, e dentro deles traz como a prefeitura pode aplicar essa diretriz, como ela pode chegar nessa finalidade. Dentro deles, a gente tem a regularização fundiária, né? Eu gostaria até de lembrar um pouco da oficina 1, que a gente separou essa questão de direito à cidade em 2 coisas, o ter e o ser. Na parte do ter, que foi a parte que eu falei, a gente falava a parte de posse, falava a parte de ter a estrutura de educação, a estrutura de saúde, a estrutura de transportes. Foi uma dimensão muito bem tratada. E a regularização fundiária, ela trata especificamente da posse, que é a parte legal, a parte de você ter o documento
que te assegura a posse daquele imóvel. E é muito interessante essa questão da regulação fundiária, porque ela vem acompanhada de deveres e obrigações tanto do poder público e tanto do morador, porque uma vez que o poder público reconhece que você está ali, ele também tem a obrigação de levar até você a estrutura, né? O saneamento, o transporte, a educação e a saúde. E para que você atinja a regularização fundiária, você tem alguns outros instrumentos que eu vou comentar a seguir. A prefeitura, dentro dessas macrozonas, que macrozonas tem sentido mais amplo, define zonas especiais, zonas menores, de interesse social, que são as zonas que ela delimita o tipo de ocupação prioritária. Essas azuis, que estão mais em destaque, são zonas de interesse particular, né, que são zonas com interesses mais restritos. Essas vermelhas já são as zonas de interesse social, que tem a preferência por habitações do tipo social. E essa amarela bem grande aqui no fundo, tem duas no caso, são zonas especificamente onde a prefeitura vai trabalhar essa questão da regularização, da legalidade das ocupações que já tem aqui. Como vocês podem ver, as comunidades também estão inseridas próximas dessas zonas, mas pelo que eu coloquei aqui no mapa, não tem nada delimitado no plano diretor diretamente para as comunidades que estão participando da nossa oficina hoje. E aí, pode voltar. E aí, como eu comentei, a partir da delimitação dessas zonas especiais, em que a prefeitura vai trabalhar a questão da habitação social, ou mesmo de adensamento de habitação, tem a definição das estratégias de como você vai atender essas zonas, né? Porque além da casa, você tem toda a infraestrutura que eu comentei que você precisa para morar, né? Pode passar agora. Outra ferramenta muito interessante que está dentro do plano diretor para garantir acesso à moradia são duas formas de ocupação de espaços abandonados. Um é o uso capião, que normalmente ocorre em terrenos, prédios particulares, né, ou seja, que tem uma propriedade privada, que não tem uso social, que foi bem explanado pela Tayla, e a pessoa acaba usando aquele prédio e durante determinado tempo, né, normalmente 5 anos, ela consegue entrar com processo na prefeitura e reconhecer a posse legal dela daquele local, né? Porque ela, de fato, está utilizando o local com o uso social que ele deveria ter. E aí, tem outro tipo de instrumento, não precisa passar, que é a concessão de uso especial para fim de moradia, que já acontece em espaços que são públicos, né? Porque a prefeitura e o poder público tem esse espaço, mas ele também não consegue usar. Esses seriam os dois casos da foto, que tem o Campinas Palace Hotel, que era um hotel de luxo, é um prédio bem grande, e essa fábrica de farinha em Anguera, que também são dois lugares abandonados que poderiam entrar nessa concessão do uso especial para fim de moradias. Seria o poder público concedendo esse espaço que ele não está conseguindo utilizar, que ele não está conseguindo aproveitar, para se criar moradias. Bom, como foi mostrado ao longo da apresentação, o Estatuto foi uma conquista da população, e para que ela seja atendida e realmente seja efetiva ao atender as necessidades do povo, é necessária uma gestão democrática, e como a Karen já mencionou, está prevista no próprio Estatuto, e é a própria razão para a existência dele. Sem ela, o Estatuto e seus instrumentos não são válidos, porque a gestão democrática engloba a participação da população em diversas camadas da política urbana, desde a formulação do plano diretor, quanto na negociação e aprovação de projetos de lei. E, bom, nós sabemos que sempre tem um conflito entre o mundo ideal e o que realmente acontece na prática, e no nosso sistema de governo, que é representativo, a soberania popular deveria estar acima de tudo, pois o governo deveria representar as demandas populares, mas muitas vezes não é o que acontece. Então, também temos esse conflito entre a soberania popular e a soberania parlamentar. A gestão democrática entra nesse ponto, então, como uma maneira de obrigar os governos a exercer devidamente suas funções e cumprirem o que está previsto no Estatuto e em outras leis que atendam às demandas da população. No caso de Campinas, existem as conferências da cidade de Campinas, e essa imagem que está no slide tem a capa da cartilha da última conferência, que aconteceu em 2016, e que teve como tema a função social da cidade e da propriedade, e trouxe para discussão
a defesa do acesso à terra urbanizada para famílias de baixa renda, como um caminho para a construção de cidades socialmente justas e acessíveis. Pode passar, Isa, por favor. As conferências acontecem em diversos níveis, como eu já falei, tipo, tanto nacional quanto estadual e também municipal, que é o caso de Campinas. Isso mostra como a gestão democrática atua em todas essas esferas. Mas, para entender as demandas mais específicas de cada região, a questão do poder local e participação da comunidade, dos sindicatos e de vários grupos que querem ter sua voz ouvida é muito importante. Nessas conferências, os movimentos populares eles compõem, em média, 27% da totalidade do público que participa, e os trabalhadores com suas entidades sindicais, uns 10%. Cada uma tem temas de interesses locais a serem discutidas e, como resultado das discussões, as conferências municipais devem, então, indicar propostas prioritárias para serem encaminhadas para discussão na conferência estadual. E aqui nesse slide tem uma citação que foi tirada da cartilha dessa última conferência, que fala que todo cidadão tem o direito também de encaminhar propostas ao texto base de Campinas. Tem algumas informações a mais no site do governo de Campinas, mas dentro das datas que nós procuramos, nós vemos que foi uma participação ampla e também nos últimos anos, a partir de 2019 e 2020, houveram algumas audiências públicas que foram convocadas também do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da região metropolitana de Campinas, mas o modelo de conferência, realmente a última foi em 2016. Essas audiências públicas e esses mecanismos para estimular a participação populacional são definidos por lei como mecanismos participativos de caráter presencial e sendo abertos a qualquer interessado. Então, sobre esse ponto, nós gostaríamos de trazer como exemplo e questionar sobre o Plano Diretor de São Paulo, que está sendo proposto de ser revisado neste ano, no meio da pandemia, sendo que diversos instrumentos estimulados no plano em vigor ainda não foram implementados de forma efetiva, muitas coisas ficaram para trás, e no meio do cenário atual, a participação de alguns grupos fica muito prejudicada, como a população que mora na periferia, que é a quem mais interessa essa revisão do plano. Isso é um pouco preocupante, porque o modelo que foi apresentado agora, então, exclui a participação popular dessas pessoas e não seria acessível a muita gente. É um plano que é interesse da população e não poderia ser, ter a participação dela ou ser legitimizado por ela. Então, isso é um dos exemplos da importância da participação popular nesses processos de revisão e conferências. Então, por último, a gente gostaria de perguntar o que vocês acham desse caso que foi trazido de exemplo, que está acontecendo agora em São Paulo e ainda está em discussão, e também se alguém aqui chegou a participar dessas conferências ou das audiências públicas que estão acontecendo a partir de 2019. A gente podia começar perguntando se vocês foram, na verdade, comunicados das audiências públicas que ocorreram em Campinas, né? Lembrando que a maioria das audiências públicas para a aprovação do Plano Diretor de 2018 foram realizadas em 2017. Vocês sabem dizer se vocês chegaram a ouviram falar, foram comunicados? Houve alguma audiência próxima ao bairro de vocês? Daphne, você chegou a participar, você não quer contar um pouco para a gente? Pessoal do Quilombo também? Deixa eu abrir aqui. Eu cheguei a participar de umas 3 ou 4 na época, por interesse próprio. Eu não lembro se tinha muita propaganda. Então, eu soube que ia ter, e eu fui atrás de ver onde seria, e eu fui além do meu bairro. Então, eu morava em Barão Geraldo, mas eu fui em algumas audiências em Campinas também, em outros lugares. Viula, eu vi que você levantou a mão. Pode falar. Não, então, vocês conseguem me ouvir? Sim.
Tá meio ruim, né, essa câmera, mas... Então, foi muito pouco divulgado o plano, né? A gente sabe porque parceiros, parlamentares, movimentos divulgaram que estava acontecendo, mas tudo muito a toque de caixa, assim, sem muita condição de participação e de apropriação mesmo, né, assim, da comunidade. E eu acho que esse processo, se a gente for olhar nos últimos, sei lá, tipo, desde que o orçamento participativo de fato existiu em Campinas, 2004, acho que talvez o último que a gente acompanhou, assim, como comunidade, de lá para cá, assim, esses mecanismos de participação, eles chegam através de uma ou outra liderança. Então, eu sei até dizer quem é a pessoa daqui e dos bairros vizinhos que participaram do evento, assim. Agora, não teve uma, tipo, sei lá, uma divulgação mesmo, sabe? Tipo, de chegar nas pessoas, de colar nos postes, sei lá, de fazer chegar mesmo. Biula, e a pessoa que foi, chegou a dar retorno? Vou aproveitar já que você abriu essa discussão. Será que ele me escutou? Pode repetir, professor, estava sem o som aqui. Querem comentar também? Não, é que o Biula falou que tinha uma pessoa que chegou aí, queria saber se a pessoa deu retorno também das participações que ele fez nas... Não rolou, não, escutando ou quiserem complementar? Eu queria dar uma cutucada aí, né? A Helena tinha levantado a mão também, ela caiu, ela voltou, acabou de entrar de novo. Helena. Eu estava com um problema no microfone, desculpa. Eu tô participando das audiências públicas em Ribeirão Preto, na verdade, mas eu estou acompanhando as de Campinas à distância, e está em debate atualmente, e entrar em debate, se não me engano, a lei de uso e ocupação do solo de Campinas, mas até dando uma atualizada importante, já foi entrada no Ministério Público, já teve uma organização de professores de Campinas, da PUC, entre outros, que já entraram no Ministério Público para que não sejam feitas as audiências públicas durante o momento da pandemia, porque você tem uma redução ainda maior desse distanciamento que o Biula relatou, né? Então, eu acompanhei também o processo de revisão de Campinas, o do último plano diretor, e eu acho que a gente pode nomear de uma luta constante, é uma luta constante, né, entre muitos professores de planejamento urbano, professores da geografia, da arquitetura e urbanismo, e também as lideranças que conseguem acompanhar, né, como elas vêm estabelecendo um lado importante dessa luta de justamente exigindo uma audiência pública minimamente mais inclusiva, né? Então, ela deveria acontecer em diferentes lugares da cidade, em diferentes horários, com, por exemplo, tradução de Libras, com diversas adaptações para que realmente se efetivasse, né? Então, das vezes que dessas diferentes cidades que eu venho acompanhando, eu acho que o que se coloca é bastante essa importância da luta, que na verdade, uma sobrecarga já de você participar dessas audiências, mas ainda assim tem que ficar se colocando através do Ministério Público, através das próprias falas ali na audiência, de questionar como que isso aqui está sendo feito dessa maneira, né? Como que está sendo realizada sempre no mesmo horário, no mesmo lugar, uma audiência que tem que atingir diferentes partes da cidade, e no momento atual é isso, está tentando suspender tanto a revisão de São Paulo, mas a de Campinas também, para não acontecer durante a pandemia. Então, até fica aí a dica dessa possibilidade de fazer isso nesse momento. Ótimo, Helena. Tem gente que levantou a mão aí do quilombo. Oi, Natália aqui. Não, eu queria só dividir que no último plano que teve, eu e uma companheira aqui do Bandeiras, a gente participou de uma reunião que teve, né, que foi aqui da região, e, assim, o que a gente sentiu que foi algo bem protocolar, assim, sabe, para dizer que teve, né, a participação da comunidade, mas era muito complicado. Inclusive, a forma de exposição, né,
o jeito de disposição dos mapas, dos códigos todos, coisas que para a gente foi meio complicado de entender, e aí, no final, assim, tinha muita gente da prefeitura mesmo, né, e você via que a sensação é que as pessoas estavam ali, era uma reunião à noite, muito a contragosto, enfim, fora do horário habitual de trabalho, assim, foram percepções que a gente foi tendo a conversar com elas, inclusive, e no final, assim, já veio tudo meio que pronto mesmo, né, houveram algumas sugestões de, onde podia ter um parque linear, em tal lugar ali precisava ter uma ponte, tipo, no córrego, não sei o quê. Eram sugestões que algumas pessoas iam falando, mas era muito difícil, realmente, deles colocarem, tipo, no mapa, encaminhar, e eu lembro de terem sugerido, assim, mandem por e-mail depois, vocês acessem o mapa, vê qual o código do mapa que vocês querem mudar, e manda para a gente por e-mail qual que é a sugestão, tipo, algo que não é muito palpável, sabe? De quando você não tem muito conhecimento, né, sobre como lidar com isso. Enfim, achei que foi bem protocolar, assim, a participação, a realização, né, dessa assembleia, enfim, esse participativo. Bom, Gisela, depois o Zé Marcos. Vamos deixar um recado muito claro aqui. Gente, ninguém é obrigado a saber o que é plano diretor, o que é estatuto da cidade, porque a gente só participa de alguma coisa se a gente sabe qual que é as regras do jogo. Então, bom, é uma oportunidade, plano diretor, né? Mas assim, quero ser muito sincero para vocês. Quando saiu essa legislação e essa nova possibilidade, os arquitetos não sabiam o que é isso e quais as dificuldades, um imbróglio para entender. Os alunos que estão dentro da universidade também não sabem, a gente tem que dar 50 mil aulas, a gente precisa estudar para entender. Então, assim, e como que daí vem a população e fala assim, então, numa audiência pública, o que você acha? Mas você está achando do quê? Eu não sei nem do que você está falando. Então, essa dificuldade que vocês têm, dentro da universidade também existe, dentro das prefeituras, os técnicos também não sabiam o que é plano diretor, é muita dificuldade, é muita coisa, e que a gente tem obrigação deles explicarem quantas vezes for preciso. Tinha uma palavra, na época que abriu o estatuto, que aprovou o estatuto, que era capacitação. É uma palavra que eu já não gosto muito de falar, porque capacitação, todo mundo é capaz, né? Então, parece que alguém está capacitando como se o outro não fosse capaz. Mas é o seguinte, é uma possibilidade, é uma abertura, é uma esperança, mas é um jogo que é difícil entender as regras. É difícil no poder público, é difícil dentro da universidade, tem professor, doutor, não sei o que não sabe também o que é isso, tem técnico que não sabe, e daí é interessante muita gente não saber, porque é mais fácil de passar boiada. Então, quando a coisa faz, eu tenho ideia, não sei o que vai dar, e eu quero participar, qualquer um, quero participar de algum, eu saiba onde vai dar. Eu preciso saber o que eu estou concordando ou discordando. Mas como que eu vou concordar ou discordar de uma língua que eu não sei nem do que eles estão falando? E não saber essa língua, o que eu estou dizendo é a comunidade, é gente que mora na comunidade, gente que mora no centro da cidade, é gente que mora em condomínio fechado, é gente que está na universidade, que está no primeiro ano, é gente... Sabe quem sabe essa língua? Promotor imobiliário, o pessoal da dinâmica imobiliária, construtora, sabe muito bem essa língua. Então, mesmo quem estuda, é muito difícil entender. E eles fazem um jeito para enganar e para, vamos ser bem sinceros, para aprovar coisas que interessam com essa cidade que não cumpre a função social. Vamos falar o que a gente está dizendo. Então, às vezes, o processo participativo, não é que eu estou criticando, a gente tem que participar, e é muito bom, muito melhor. O pessoal falou que antes era ditadura. A gente tem direito a essa participação, mas a gente tem direito a exigir uma participação que a gente possa participar realmente. Eu não entendi o que você está falando, a obrigação é de vocês 50 milhões de vezes até eu entender. Então, esses processos participativos de plano diretor, de qualquer que seja, falam uma língua lá,
um urbanês, que eu falo uma língua que ninguém entende, difícil, mostro um mapa em 5 minutos que eu não sei onde está a minha casa, para eu saber onde que está, né? Não sei qual que é a regra, vai falar de parque linear. E, assim, eu quero saber o que vai acontecer com o meu bairro, se eu tenho direito a permanecer aqui, se está escrito na lei que eu tenho direito, o que eu vou... Então, assim, o que eu falo para vocês, hoje a oficina é falar sobre o plano diretor e o Estatuto da Cidade, mas o recado que a gente consegue passar para vocês nesse momento é que ele é uma esperança e uma possibilidade, e ele é uma possibilidade tão forte que esse governo está querendo derrubar, antes da gente conseguir implementar. Mas a gente precisa exigir, não só vocês, a comunidade, todo mundo, tem que ter um esforço para... meses entendendo, meses compreendendo. Assim, a universidade ela também tem um papel, olha, sei lá, o segundo momento é explicar dar um curso sobre isso, devagar, para todo mundo entender onde vai dar, para eu tirar dúvida. Não é em 2 horas que a gente vai dizer. Então, nesse momento, a gente está dizendo que antes a gente não tinha essa esperança. Hoje a gente tem que pegar um pedaço de pau mesmo no meio da enxurrada e não largar e falar, não, quem tem a obrigação de me puxar dessa enxurrada é o poder público, porque na hora, né, como está o vídeo, na hora do voto, na hora de fazer essa audiência em 5 minutos, num lugar que está todo mundo cansado, e para a gente falar sim ou não de uma coisa que a gente não sabe o que está acontecendo, eles vêm. Então, todo processo participativo, qual que é o papel de qualquer cidadão? Eu não entendi, você tem que explicar de novo. Eu não entendi, você tem que explicar de novo. Porque a prática é explicar por cima para a gente não entender e para passar a boiada. Para passar a boiada. Então, hoje na hora... Desculpa, eu falo sempre muito, né? Por isso que não deixam falar. Hoje, na hora do almoço, teve essa história do Bolsonaro que... Desculpa falar do Bolsonaro, não podia nem falar dele, mas... não é para usar máscara. Todo mundo está discutindo se é... Que absurdo, máscara ou não máscara. Com certeza, todo mundo está prestando atenção nesse dilema, né? No assunto de hoje, da máscara, que vai ser obrigado ou não no Brasil. Eles puxou atenção para isso e está passando uma boiada lá. Com certeza, uma boiada está passando, porque todo mundo só está falando se é máscara ou não, tirou a atenção, e assim acontece no plano diretor. Agora, na pandemia, é um monte de cidade querendo fazer plano diretor o mais rápido possível, tem que terminar até todo mundo ser vacinado, porque vão passar boiada. Então, a gente não pode aceitar esses falando que vamos jogar tudo fora. Não, a gente tem que exigir como a gente quer essa participação. Eu falei muito, desculpa, quem tem que falar são vocês. Eu passo para o Zé, depois eu abro de novo a palavra. Mas se o pessoal quiser falar, eu também passo a bola. Não passo a boiada, passo a bola. Não, eu acho que a Gisela falou muito bem e queria dizer assim para o pessoal das comunidades que esse é o nosso intuito. Nath, você colocou uma coisa importante, essa palavra foi muito feliz, mas é muito séria e muito triste, do protocolar, né? Que às vezes até a participação de vocês referenda, não é, um conjunto de decisões que já estão tomadas e que estão tomadas por gente profissional. A gente sabe exatamente o que quer da cidade. As câmaras municipais estão repletas de representantes do setor imobiliário e assim por diante. Então, eu acho que a nossa ideia nessas oficinas, nesse contato conosco, com vocês também, é colocar vocês a par disso, para que vocês busquem também apoio. Não é? Vocês têm que, eu acho que a Gisela tem razão, nós não estamos aqui brincando para referendar vocês, nós queremos intervir, né? E aí, de repente, ter suporte mesmo, até suporte legal. O Ministério Público, eu acho que não necessariamente está do lado deles, dos outros, não é? Muitas vezes vocês podem chamar para o lado de vocês, porque a obrigação deles é esse. Eles exigem a participação popular justamente por isso. Pode ficar protocolar, né? Tudo bem, põe algumas pessoas, né? Porque eu tenho um grupo que quer passar a boiada, mas vocês podem pressionar o Ministério Público também, porque é a obrigação do Ministério Público também preservar isso. Então, acho que é super importante que vocês tenham como movimento social, e não só vocês,
de um lugar, do Quilombo, mas junto com Mandela, junto com o Menino Chorão, junto com as várias ocupações, se armem, né, e se preparem para que tenham uma participação ativa e não apenas protocolar. Gostei muito dessa palavra, não apenas protocolar, porque é o que eles querem. E vou dar um depoimento. O NEPO está coordenando agora a conclusão que vai acontecer do PDUI, que é o Plano de Desenvolvimento Urbano da região metropolitana, integrado da região metropolitana de Campinas. Né? Esse PDUI está na fase agora do quê? Das audiências públicas. Nós ficamos com a pandemia 1 ano e pouco com o projeto parado, porque não dá. O Ministério Público resolveu que dá para fazer agora. E vão ser audiências públicas, uma parte presencial e outra parte por videoconferência. O que vocês acham que vai acontecer? Uma participação pífia. Né? Eu briguei, eu esperneei, mas o Ministério Público disse que dá para fazer, porque já tem experiência. Então, agora, esse também é uma oportunidade, né, para as comunidades participarem, porque não vão pensar da sua cidade, vão pensar do metropolitano. E vocês estão num contexto metropolitano. Né? Tanto assim que vocês estão nessa área vermelha aí, que é justamente a macrozona, que eles chamam de macrometropolitana, que muitas alterações que vão acontecer aí vão afetar vocês diretamente. Então é importante que vocês estejam preparadas, né? Preparados e apoiados e tem muita gente que eu sei que podem estar na PUC, na Unicamp, né? Na Defensoria Pública, muita gente que estará disposto a ajudar. Então é importante que vocês tenham isso claro, para que a gente possa realmente intervir, né, como deveria ser, né, a participação popular para pensar a cidade. Queria agradecer as falas. Alguém mais gostaria de se pronunciar, fazer comentários? Retorno a bola para alguém. Gostei do Zé, falou assim, não é a bola. Eu retorno a bola não boiada. Querem ir para o outro slide? Eu vi que vocês mudaram o slide. E a gente... Ainda a Rafaela, é isso, Rafaela? Oi, não, eu acho, não me lembro quem ia fechar, eu acho que era a Railene, talvez. Eu queria trazer uma contribuição aqui, assim como a gente teve a contribuição no outro encontro, feito pelo Humberto. Ele acabou de passar. Na verdade, Humberto, eu vou chamá-lo aqui para você poder apresentar a sua contribuição. Posso até colocar no chat aqui, mas... Já? Só não deu tempo de incluir a boiada aí, mas já tem alguma coisa. Fazer esse horário é mais difícil, mas vamos lá. Eu escrevi algumas coisas das falas que saíram aqui e tal, aí fiz da seguinte forma, né, com o título de No Encalço da Cidade. Estamos no encalço da cidade dos direitos, de pés no chão e mãos vazias. Estamos na poeira das ruas e na asa do pensamento. Uma cidade que o plano endireitou para uns e deserdou para outros não é nossa. Logo ali, depois que o ônibus passa e deixa o frio da espera, a cidade. O que a cidade é? Onde está? Ou ela é um uso sem calçada, uma calçada que os bem calçados não usam, ou um eterno relento sempre ocupado por corpos negros sobre o papelão. Onde o social não tem função, o espaço torna-se dividendo da especulação imobiliária. Onde a natureza não tem função, a área de preservação é a propriedade do homem do caldeirão. Percorremos todos os lados, os cantos e os lugares tentando encontrar uma cidade. De repente, encontramos a nós mesmos no vácuo, olhos nos olhos, pés gastos e mãos suadas.
todos e todas com a cabeça cheia de buscas, incertezas e desapropriações. O que é direito à cidade? São esses desvãos despedaçados? O lugar onde fico é de risco ou é um risco no chão? Fomos dispensados dessa cidade, essa dispensa anda cheia, marchando de remoção em remoção. Nossos direitos até são ditos, mas não são vistos nem em nossos corpos pretos, ou quase todos pretos. A propriedade dos direitos foi feita em pedacinhos para a comunidade nada ter de valor. Sim, estamos no encalço de uma cidade. Mas como, onde e quando ela nasce? Quais os nossos estatutos? Como preencher minhas mãos com as tuas para regular essa tal regularização? Como calçar os pés para marchar firmemente e ocupar a cidade com nossa forma de ocupação? Como fazer da preservação de nossos corpos um estatuto para civilizar a civilização? Como entender o direito que não temos, se nem conseguimos chamar de cidade esse lugar vão? É isso. Sem palavras. Muitas palavras lindas, Humberto. Muito obrigado. E dolorosas também, né? A gente fala linda para não dizer que são muito dolorosas, eu diria. A comunidade gostaria de fazer alguma dúvida, alguma complementação? Enquanto... Nós não vimos a Carmen aí. Hoje a Carmen estava, mas ela está quietinha aí. Acho que ela está por aí, não está, não? Pelo visto, ela estava na padaria. Acho que ela estava cozinhando e escutando. Eu tive essa... Mas acho que ela já não está mais. Acho que ela caiu. Que ela estava. Bom, pessoal. Antes de eu passar a palavra para a Gisela, eu só queria fazer um agradecimento. O nosso trabalho de hoje, então, contou com todo o apoio dos nossos alunos na organização, preparação desse material. Então, agradecemos a Karen, a Ellen, a Tayla, a Isabela, a Giovana, o Davi, o João, a Raquel, a Railene, a Rafaela. Espero que eu não tenha... A Ellen. Espero que eu não tenha esquecido de ninguém. Mas se faltou... Alguém levantou a mão aí. Alguém levantou a mão para falar. Eu perdi aqui. Tem o João, tem o Davi. Tem a Giovana. A Tamires e a Maria do Carmo levantaram. Karen. Acho que dos que participaram ainda, Tomás, estão lembrando também a Giovana, que participou de toda a organização. É muita gente, né, que se envolveu, que participou, uma série de conversas, reuniões preparatórias. E eu acho que faltava, inclusive, ainda uma parte, não sei se Ana e Thalia iam... Aquele slide anterior a esse. Eu só queria passar a palavra a Tamires e a Maria do Carmo levantaram a mão. Depois eu passo para você, Mari. Tamires? Tamires, também alguém do Quilombo também levantou. Maria do Carmo. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Estamos. Ok. Na verdade, é só fazer um complemento um pouquinho atrasado aí sobre a fala do Marcos, né? Mandela também chegou a participar aí em algumas atividades que fizeram na Câmara em relação ao plano diretor. Mas realmente a gente precisa tomar posse, né, de alguns lugares de toda essa movimentação que acontece por trás de nós e não só dos movimentos sociais, né, de em todo da sociedade, porque eles não fazem
o papel de nos informar e a gente também não faz o papel de cobrar. Então, é por isso que também a gente não fica informado de muitas coisas, né? Então, realmente a gente precisa começar a movimentar muito isso, né, de cobrar, porque a sociedade tem que ser informada pelas coisas que estão acontecendo. Então, um grupo pequeno apenas fazendo essa cobrança não faz tanto balanço quanto uma sociedade toda cobrando pelos seus direitos, né? Porque é uma coisa que vai afetar, que vai mudar a vida de todo mundo, né? Então, precisa ter essa movimentação no geral, né? Então, só isso daí, né? Mas parabéns pelo trabalho, todo mundo mostrou coisas muito, muito boas e sempre acrescentando ainda mais aí com o nosso conhecimento e desenvolvimento aí na nossa luta. Maria do Carmo, ou alguém do Quilombo, não sei quem que era do Quilombo, pediu a palavra. A Carmen desistiu de falar, não? Eu não estou vendo a Carmen, não sei se de repente ela caiu, ela tinha levantado a mão aqui, apareceu para mim, mas ela deve ter caído mesmo. Ela caiu de novo, não está aqui no grupo, não mais. Passou a palavra para você, Gisela. Tem gente do Quilombo que tinha levantado a mão. Ah lá, voltou. Eu estou vendo a Carmen. Carmen, você tinha pedido a palavra? Alguém do Quilombo também. Podem falar. Oi, gente, estão ouvindo? Estamos sim. Primeiro, né, agradecer por mais essa oportunidade de ter participado dessa oficina, muito bom. A gente fica aqui sempre pensando o quanto que presencial seria mais interessante ainda, né, as interações, enfim. Mas tudo bem, a gente espera que essa seja uma primeira oportunidade, né, temos até o final do ano aí, quem sabe até o final do ano, todo mundo vacinado, a gente ainda consiga fazer um evento mais de encerramento, alguma coisa presencial, ou até num próximo módulo, né, para vocês virem para cá também. E aí a gente queria aproveitar para fazer uma divulgação, assim, para vocês, na verdade. O nosso Quilombo, né, recentemente fundou uma associação, né, estamos em processo de formalização, de ter o CNPJ, conta em banco, essas coisas todas relacionadas a dinheiro, enfim, que vão dar outro status para a gente, né, de conseguir projetos, editais e tudo mais. E uma primeira ação que essa associação vai fazer, e aí queria até destacar, né, que essa primeira formação, essa primeira fundação, as coordenadoras, né, dessa associação são todas mulheres, né, a gente quis que fossem esse primeiro quadro só de mulheres, e a primeira ação que a gente vai fazer pública para arrecadação de dinheiro vai ser uma feijoada. E, infelizmente, não vai dar para fazer com o sambão, né? Tipo, de comer aqui, comer à vontade, samba e tal, o dia todo, até de noite, por causa da pandemia. Mas, enfim, a gente vai fazer numa data bem importante, que para celebrar o 25 de julho, né? Que é o Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, mas a gente vai fazer no sábado, porque parece que sábado é mais legal de comer feijoada, e, enfim, a gente vai divulgar para vocês, e contamos também com o apoio de vocês, isso para o mês que vem. E, quer complementar? 24/7, né? No dia 24/7. Pode falar, mano. Volta para lá. E aí um detalhe, né? As cozinheiras nossas são muito boas, mas a gente vai ter o apoio de um especialista em feijoada na cidade, eu não sei se vocês conhecem, ele chama Bola 7, é um cozinheiro bem famoso, cozinha para vários famosos, jogador de futebol, enfim, e ele tem a receita assim na ponta da língua, já veio aqui conversar com a gente, vai fazer com a gente. E aí, gente, o tradicional, né? Essa feijoada que vai carnes e tudo mais.
mas a gente também entende o que significa, né, consumo de carne, várias outras coisas, e por isso a gente também vai ter uma feijoada vegana no mesmo dia, tá bom? E é uma feijoada vegana responsa, quem vai somar com a gente, eu não sei se vocês conhecem, né, quem é da área, são os meninos do Veganos Periféricos, não sei se alguém aqui conhece eles, enfim, que são muito firmeza mesmo, e é isso, aguardem, a gente vai divulgar, conta com vocês. Tem mais alguma coisa, gente? Nossa, é muita atividade, é verdade. Quem viu, Odo, quer dar um informe da live? Tem mais uma atividade agora já com vocês, peraí. Ixi, será que estamos... Acho que tá te vendo, sim, então. Não, então, a gente está nas ações de solidariedade, né? A gente falou nas outras oportunidades, e a juventude aqui do Quilombo está organizando, junto com outros coletivos periféricos da cidade, uma live sensacional no próximo domingo, que é vacina no braço, comida no prato. Que é depois de amanhã. Que é depois de amanhã, para arrecadação de fundos aí para reverter em cestas básicas, né? Então, quem tiver interesse, é só entrar na nossa rede social, que está lá, divulgada, que além de conhecer os artistas aí, e artistas, né, tem uma galera sensacional, ainda soma aí nesse momento, né, de botar comida no prato da galera, né? E só reforçando, né, esse desejo da gente fazer essa troca pessoalmente, né? A gente tem falado com muitas pessoas sobre essa experiência aqui, e fica essa expectativa, né, dela poder acontecer no momento para além da pandemia, né? Muita gente tem um interesse, né, nesse engajamento do Quilombo nesse tema, e aí, enfim, fica aí a expectativa para que a gente consiga se encontrar, né, novamente. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigado vocês, adoramos o convite. Ai, posso só... eu vou Fala. só mostrar uma coisinha rápida, Thomas, para vocês verem como que a gente está de livros aqui, ó, que a gente está recebendo. Espera aí. Que ótimo. Maravilha. Da Eu tenho uma biblioteca. caixa enorme de livros para dar para vocês. Está aqui guardada. Gisela também, ó, vários vieram aí, contatos dela. E é isso. Muito bom. Nós já temos mais, tá? Vocês não... Peraí, vocês não falaram a principal notícia que aconteceu no último mês. Vocês não vão contar quem chegou na família? O novo membro? Pode mostrar? Por favor. Claro. Coisa boa da pandemia, gente. Mas tá Acontece coisa... Olha só. Esse é o Aiô. Aiô, que significa alegria, vai fazer um mês agora, domingo também. Um mêsinho. É o mais recente quilombolinha nossa aqui. Muito bem-vindo. Carmen, acho que agora você voltou aqui. Quer passar a palavra para você? Vou passar a palavra que para o você. computador lá deu pau. Onde nós estávamos na cozinha do Menino Chorão, que está rolando uma oficina de pão. Aí o computador deu pau, aí eu vim para cá. Mas as meninas estavam assistindo lá, mas deu errado lá e o computador caiu. Tá tudo bem? O pão estava bom? Deu para acompanhar? Tá me Tem alguma- ouvindo? Tá Estamos ouvindo. Tá muito quietinha hoje, Carmen. Você. Eu estou cansada. Imagino. Também trabalhou o dia inteiro hoje, Tem né? muita coisa para fazer hoje. A oficina de pão foi o dia todo. Ai, meu Deus. Mas é um prazer ter você aqui sempre, vocês. Quem tá aí com você aí, do teu lado? Oi! E aí? Oi. Tudo bem? É só resumindo, né? Mostrou a realidade do que acontece, né? A gente foi só quietinho aqui acompanhando e assim é uma parte muito interessante que foi falado que eles vêm com uma linguagem diferente porque sabe que muitos não vão entender. Então, assim, é bom também a gente estar se atualizando, isso eu falo muito aqui para os jovens, né, aqui da comunidade, tudo, buscar conhecimento,
Não é porque é da comunidade que a gente não pode ter uma formação, não pode estar atualizado. Tem que quebrar esse tabu. Prazer estar com vocês. Agora eu consigo participar. Valeu, Cris. Obrigado pela tua presença, viu? Bom, gente, eu queria agradecer, reforçando que essa oficina de hoje não teve a pretensão de explicar o que é estatuto, plano diretor, nada disso, mas para a gente não desistir de entender essa história. Eu acho que a gente pode, a partir desse primeiro contato, mais para frente, se tiver interesse, a gente juntar e faz realmente uma oficina para mais, uma oficina não, um curso mesmo, né? Os alunos, o pessoal da comunidade, a gente aqui, todo mundo, né? Esse diálogo com calma, presencial, para vocês participarem, né? Como eu falei, não é uma coisa que muita gente não entende, não é só a comunidade, tem técnico que não entende, tem professor que não entende, tem aluno que não entende, então a gente está disposto a criar um outro momento mais para frente de devagar, né, presencialmente, para vocês irem mais fortes nos momentos de decisão da cidade, né? Então, acho que isso não é rapidamente numa oficina, no ambiente remoto que a gente consegue, mas o recado hoje é: não podemos perder essa oportunidade da participação do plano diretor e do Estatuto da Cidade. E a oficina daqui um mês, no dia 7, o que a gente vai discutir? Qual que é o papel do Ministério Público, qual que é o papel das prefeituras, qual que é o papel das comunidades, qual que é o papel do cidadão nessa conversa da gente decidir o destino da cidade. O que a gente pode esperar? Né? O que o Ministério Público pode fazer? O que a prefeitura tem que fazer? O que as comunidades têm que fazer? Porque todo mundo tem um papel aí. Né? O que a universidade pode fazer em busca da gente trazer mais perto essa possibilidade de ser mais participativo nos planos diretores e fazer valer essa tal da função social da propriedade, ter uma cidade que não seja só de interesse de construir e vender, né, o que a gente fala da especulação, que a gente falou da especulação imobiliária, mas que seja uma cidade para todos. Né? Então, qual que é o papel de cada um? Então, a gente está em negociação de chamar representantes do Ministério Público, da Defensoria, da Prefeitura, né? Então vai ser uma oficina um pouco diferente, porque a gente vai... E representante da comunidade organizada, a gente vai ver se o Dito topa, né? Se ele tem disponibilidade, então eu estou negociando essa agenda aí com eles, para a gente ver, articular, né? Como que juntos a gente pode... O que a gente pode esperar da prefeitura, o que a gente pode esperar do Ministério Público e o que a comunidade tem que fazer também, né? E o que todo cidadão tem que fazer. Então, acho que vai ser uma oficina diferente da primeira e da segunda, porque eles que vão falar, né? Então, eu estou fechando aí a agenda de convites, tá bom? Então, é 7 de... Não, 2. Dia 2. Ai, meu Deus. 2 do 7. 2 do 7. Estou velho confusa já. Então, dia 2 do 7, daqui mais ou menos de um mês, né? Tá bom, gente? Pessoal, por favor, abram todas as suas câmeras, que eu vou tirar aquela foto para que a gente possa... pedir, a partir das palavras do Humberto, assim, super profundas, que a gente faça também um voto de alegria aqui, um grito de aiô para o aiô. É isso aí, aiô. Aiô. Vamos lá. Então, abram todos, por favor, e todas, abram as suas câmeras. Gente! Mostrem suas carinhas. Estou vendo a Bruna aqui. Oi, Bruna. Legal. Esse nenê já comeu, hein? Já está recheado esse nenê. Falta gente aí, pessoal. Ô, Rogério, abre a sua também. Queria agradecer de novo ao Rogério, que é o nosso computeiro aqui lá do NEPO, que nos acompanha todo tempo, nos dá o suporte técnico. Valeu, Rogério, mais uma vez, viu?
E eu queria fazer um agradecimento. Sensacional, hein, gente? Ó, que material lindo, hein? Parabéns. Eu queria fazer um agradecimento especial aos alunos que estão lá em São Paulo, lá na FAUSP, que, né, a partir da sua casa, do seu confinamento, se esforçaram em entender a realidade de Campinas, compreender Campinas, né? Então, eu queria, nessa oficina de hoje, dar um agradecimento especial ao pessoal que está lá em São Paulo, mais coração e sua disponibilidade para entender a realidade aqui da nossa cidade. Então, muito obrigada aí. Acho que foi uma parceria ótima. Eu também agradeço em nome da Gi também, da coordenação desse projeto, o esforço que vocês estão fazendo, e aí estão dando outra cor para esse evento, não é? Que quando a gente vê os alunos, as alunas participando, a gente fica muito feliz, e agradeço muito o esforço que todos e todas estão fazendo, e vamos continuar fazendo, né? E cada vez estamos nos sentindo mais próximos, né? Comunidades e universidades. Eu acho que até o final do ano nós vamos nos sentir já muito mais irmãos e irmanados do que nós éramos quando começamos essa caminhada, né? Então, um bom fim de semana para todos vocês. Aproveitem muito, aqueles que podem aproveitar. Com chuva... E o nosso grito de Aiô. Vamos lá, grito então. Coletivo. Abrir as câmeras, agora abre os sons. Vamos lá. Vamos lá. Diga um aiô para todo mundo. Aiô!